Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu prometi que ia fazer um tutorial para vocês, então aqui vai. Então me acompanhem que eu vou mostrar um pouquinho de como funciona uma edição completa de uma foto. Vamos lá! Então beleza, então agora estamos aqui dentro do nosso ambiente de trabalho. Eu vou ensinar vocês como editar uma foto completa aqui dentro do Lightroom, primeiramente. Nesse vídeo nós ainda não vamos para o Photoshop. Então esse é um vídeo voltado para quem é iniciante no Lightroom, para quem está aprendendo ainda, então eu vou ensinar algumas técnicas básicas, ok? Principalmente de como editar uma foto fashion como essa. Então a foto ela está bem focada, tá? Dá para ver que é uma foto com uma qualidade bem alta, é uma câmera de 42 megapixels, então é uma foto grande, uma foto com uma qualidade bem boa. Então vamos iniciar já. Então a primeira coisa que eu vejo é, o sol ele não está pegando diretamente no rosto da Laura. Então eu quero clarear um pouco toda a imagem, mas não tanto. Então se eu quisesse, por exemplo, clarear só o rosto dela, eu poderia criar uma máscara radial, que é uma ferramenta que também tem no Lightroom Mobile, só apenas em cima do rosto dela, e aumentar um pouco a exposição. Se eu quisesse só clarear o rosto dela, seria isso que eu iria fazer, ok? Mas eu quero clarear um pouco a imagem como um todo, principalmente para trazer um pouco mais os detalhes aqui da roupa. Então eu vou vir aqui em exposição, eu não vou aumentar muito para não ficar muito agressivo, então eu vou aumentar mais ou menos aqui em 0.48. Aqui nessa imagem eu vou reduzir um pouco o contraste, porque nós vamos aumentar o contraste de uma outra forma depois. Ok? Eu vou ignorar por enquanto aqui a parte dos highlights, dos shadows, e eu vou direto para as curvas. Eu não vou mexer por enquanto aqui nas curvas do branco, do alpha. Eu vou mexer primeiro nas curvas de RGB. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar 2 pontos em cada uma dessas curvas. E eu vou fazer uma curva praticamente em S em todas elas, tentando igualar exatamente a imagem de cada uma. Então vamos começar com o vermelho. E com isso nós vamos trazer o nosso contraste de volta. Então eu estou tomando como base essa linha aqui, em todas elas, para ter uma linha base. Ok, agora é um momento que eu tenho que dar uma analisada se as linhas estão parecidas, se nenhuma está escapando um pouco mais do que a outra. Eu ainda estou vendo que essa imagem, por exemplo, ela está com muito azul, principalmente nas sombras. Então eu vou tentar baixar um pouco mais o azul para ele amarelar um pouquinho a foto. Ele vai esquentar um pouco a foto sem eu mexer na temperatura lá em cima. Eu gosto que as minhas fotos, isso é preferência pessoal minha, tenham uma tonalidade um pouco mais esverdeada. Vou voltar esse ponto aqui. Ok. Essa tonalidade amarelada do rosto dela nós vamos trabalhar daqui a pouco. Como eu aumentei bastante o contraste nessa imagem, agora eu vou vir aqui no alpha e eu vou fazer com que o meu branco não seja totalmente branco. E o meu preto também não seja totalmente preto. Eu quero que ele seja cinza. Vocês perceberam que eu movi aqui de uma forma bem devagar? Se eu segurar o Alt, eu consigo mover ele de uma forma muito mais lenta nas curvas. Então ele aumenta a minha precisão. Então aqui eu tenho uma foto que ela lembra um pouco um estilo mais vintage e ela trouxe todos os detalhes da roupa sem eu precisar tocar nas sombras, sem precisar aumentar as minhas sombras. Então comparando o antes e o depois, se eu aproximo aqui, eu consigo muitos detalhes nessa imagem sem ao menos tocar nas sombras, ok? Agora eu vou fazer uma leve curva em S também, segurando o Alt. Eu aumentei o contraste dessa imagem. Eu posso mexer levemente para trazer aquele contraste mais leve que eu estava antes. Ok?
Aqui eu tenho uma boa base de uma imagem para começar a trabalhar agora. Então a primeira coisa que eu quero trazer como detalhe é o detalhe do céu. Então eu vou vir aqui em Highlights e eu vou baixar praticamente em 100% para trazer o detalhe do céu. Ok? Shadows, por enquanto eu não vou trabalhar. Eu provavelmente vou aumentar um pouco das Shadows, talvez 20, para não estragar muito a minha foto, porque eu gosto de uma foto com um contraste interessante, com diferença entre as cores que sejam bem visíveis. Os brancos eu vou diminuir um pouco, até para aparecer um pouco mais o detalhe do céu. E os pretos eu não vou mexer, eu não quero que a minha imagem fique escura. Então por enquanto, nós temos uma imagem que ela já está numa tonalidade um pouco mais quente, nós perdemos um pouco daquele azul que nós podemos ver aqui no antes. A imagem está um pouco mais amarelada, nós vamos ajeitar isso nos tons de pele, ok? Após isso que nós fizemos, nós podemos fazer pequenos retoques aqui nas curvas, isso é de preferência pessoal de cada um. Eu gostei até agora do jeito que a imagem está ficando. Eu vou trazer um pouco desse verde para cá, porque eu gosto dessa tonalidade um pouco mais esverdeada nas minhas fotos. E agora nós vamos lá para baixo para mudar a calibração. Então aqui na calibração das cores eu gosto de primeiro trazer o azul um pouco mais para esse aqua, o que ele trabalha na tonalidade das minhas cores do azul, ele transforma o meu azul em um pouco mais aqua, um pouco mais esverdeado. Eu não vou trazer tudo para não ficar uma cor fake, então vou deixar em mais ou menos menos 25, menos 30, vou deixar nessa média. E o do meu vermelho, para a imagem não ficar, para o tom de pele não ficar muito rosado, eu vou trazer ele um pouco mais para cá. Essa tonalidade bem laranjada da pele dela nós vamos trabalhar já já. Então agora nós vamos subir aqui para a tonalidade de pele dela. O Lightroom ele entende que a nossa pele é laranja, então toda mudança que eu fizer aqui ele vai alterar a tonalidade de pele dela. Então aqui especificamente eu vou trazer um pouco mais para o vermelho e vou reduzir um pouco a saturação, deixando um tom de pele um pouco mais natural. Ok? Os meus vermelhos na minha imagem, eu quero trazer um pouco da saturação dele para cima, para que os lábios dela se destaquem um pouco mais. Então eu vou trazer aqui mais ou menos em mais 20. E eu sempre vou comparando o antes e o depois da foto, para ver como a foto está ficando, ok? Após isso, eu vou dar uma olhada no geral na minha imagem. Eu ainda acho que tem muito azul. Se eu vir aqui no azul e mudar para o aqua, ele vai ficar uma cor falsa, não existe essa cor no céu. Então eu estou relativamente contente, talvez eu possa empurrar um pouco para cá, só para dar uma quebrada no azul. Só que eu vou tirar um pouco da saturação, para que o destaque não fique tanto no céu e sim mais na modelo, que é o que me interessa. Posso tirar um pouco da saturação do aqua também, que ele vai tirar um pouco da saturação do que está nas janelas, ali atrás. E eu já estou gostando bastante de como essa imagem está ficando. Ela é uma imagem quente e é uma imagem que chama muito a atenção da modelo, principalmente porque o sol está batendo nela. Esse é um dos tipos de iluminação que eu mais gosto de trabalhar, que é um contraluz praticamente. O sol está batendo no cabelo dela, está criando uma boa silhueta, um bom desenho no corpo dela e ainda assim está iluminando o rosto dela, ok? Agora vem a parte criativa que você pode trabalhar. O que eu mais gosto de trabalhar na parte criativa e na parte artística é o split tone. O que é isso?
a cor que você vai colocar nos highlights, você pode apertar Alt para ver mais ou menos qual a cor vai ser. É a cor que vai determinar os seus brilhos na sua imagem, as partes que estão destacadas. Então, por exemplo, digamos que eu queira um azul nas minhas partes destacadas. Quanto mais eu for aumentando a saturação, mais esse azul vai aparecer na minha imagem, ok? Da mesma forma, as sombras, escolhendo a cor, dependendo da cor que eu escolher, digamos que eu queira um roxo, um lilás, quanto mais saturação eu aplicar, mais a sombra vai ficar com aquela cor. Então eu geralmente trabalho com números bem baixos aqui, e se você sentir que, por exemplo, você precisa de um balanço maior entre o que é highlight e o que é sombra, o que é shadow, você pode trabalhar aqui no balanço, trazendo mais para as sombras ou mais para os highlights, ok? Para essa imagem especificamente, eu vou deixar os meus highlights em uma coloração entre o amarelo e o verde, e vou deixar a minha saturação mais ou menos em 7, e as minhas sombras eu vou deixar uma cor complementar, que é o vermelho. Então, se eu usei o verde nos highlights, eu vou usar um vermelho, que é a cor complementar nas sombras. Ele já está em 7, eu posso aumentar um pouco para ver o que eu consigo como resultado artístico. Se não for me agradando, eu vou deixando naquela cor mesmo. Aqui eu acho que ele ficou um pouco verde demais, então eu vou trazer a tinta de novo mais para o magenta. Posso aumentar um pouco ainda se eu quiser, mas acho que 7 para mim aqui está bom. E eu gostei muito já do resultado dessa imagem como ela está. Então, se eu comparar o antes e o depois dessa imagem, nós editamos a maior parte das cores e mais visíveis é o azul, que acabou dando uma quebrada muito grande no azul, e nós conseguimos aumentar os detalhes da roupa da modelo e trazer mais atenção e mais foco para a modelo. Como nós não vamos fazer nenhum tipo de tratamento de pele aqui no Lightroom, eu vou ensinar um truquezinho para vocês, que é um truquezinho artístico também. Só antes, vamos aumentar um pouco da nitidez nela, apertando o Alt aqui nas máscaras para ver aonde eu estou aplicando a máscara. Eu quero que fique bem detalhado no rosto dela e aumentar um pouco essa nitidez para destacar ainda mais ela e a silhueta dela, ok? Isso vai ajudar também na nossa exportação para o Instagram ou para o Facebook que vocês estejam fazendo, ou qualquer outro site que aceite imagem apenas até 2 MB de tamanho. E como nós não vamos fazer nenhum tipo de tratamento de pele aqui por enquanto no Lightroom, então é bom você vir aqui na granulação e aumentar um pouco da granulação. Ele vai criar algo mais artístico, como se fosse uma foto mais antiga, que tenha um nível de granulação maior. Então eu gosto de aumentar um pouco a quantidade de granulado e o tamanho do granulado também. Mas Lucas, eu perdi os detalhes da minha imagem. É inevitável, o Instagram ia tirar os detalhes da sua imagem do mesmo jeito. Eu gosto de aumentar um pouco da granulação e muitas vezes eu faço uma granulação aplicada no Photoshop, que para mim é ainda mais interessante do que a granulação aqui no Lightroom, ok? Agora você pode determinar o tamanho da sua imagem. Essa é uma imagem, por exemplo, que eu gostaria de postar nos meus stories, então eu vou mudar o tamanho dela para 16:9, em que ele vai ficar o tamanho dos meus stories. Eu vou centralizar melhor a modelo e eu posso exportar essa imagem. Ou eu posso colocar o tamanho 4:5, que é o tamanho do Instagram, do feed. Só que aqui eu teria que escolher entre cortar um pouco do pé ou um pouco da cabeça. Aqui eu escolheria cortar um pouco do pé, só que essa é uma imagem que eu não mandaria para o meu feed justamente por estar cortando algo da imagem. É lógico que o Instagram nos limita um pouco, então às vezes nós temos que fazer essas escolhas, mas essa imagem especificamente eu vou mandar ela para os stories para que eu consiga uma imagem completa, sem precisar
cortar nenhum membro da minha modelo. Então eu centralizo ela. Como que eu vou fazer a exportação dessa foto? Então aqui eu vou clicar com o direito, vou em exportar. Eu vou definir a pasta que eu quero, o nome, no caso não é eu praia, e sim Laura Zella. E aqui eu vou determinar o tamanho do meu arquivo em 2000K, ou seja, 2 MB. Então ele vai salvar a minha imagem com a qualidade o máximo de qualidade que ele puder, até atingir 2 MB de tamanho, que é o tamanho que o Instagram aceita. Então aqui eu já determinei que a qualidade é 100, e eu vou determinar aqui para ele mudar o tamanho de 1080 por 1920, que é o tamanho do meu story. E a resolução eu vou deixar em 240 aqui mesmo. Poderia deixar em 72, já que eu estou trabalhando para a internet, mas eu gosto que ele traga um pouquinho mais de resolução para a minha imagem. Se eu deixar uma imagem maior do que isso, quando eu colocar no Instagram, mesmo que seja para um post no feed, que o tamanho seria 1080 por 1350, se eu colocar uma imagem maior do que isso, o Instagram ele vai cortar automaticamente essa imagem e automaticamente também ele vai tirar a qualidade dessa imagem. Então é melhor eu já deixar do tamanho que eu quero e exportar do tamanho do que eu quero do que deixar que o Instagram faça isso por mim. Então aqui eu vou deixar em 1080 por 1920 e vou exportar. Já tinha um arquivo com o mesmo nome, mas como é para um tutorial, então não importa aqui para mim agora. Então aqui a nossa imagem está pronta. Se nós compararmos o antes e o depois, vocês vão poder ver a diferença no resultado, principalmente nas cores, e principalmente como essa imagem está mais agradável aos olhos do que a imagem à esquerda, o antes. E nós nem precisamos trabalhar muito nas sombras para trazer os detalhes, nós trabalhamos mais nas curvas e trabalhamos com o contraste também na curva em RGB. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, mandem um alô para mim no Instagram ou no YouTube, ok? Um abraço, um beijo a todos e até mais.